Lar ao Silêncio da Escola. Esse livro, que foi escrito pela Eliane, traz a experiência dela, trabalhou com crianças de 4 a 6 anos por 8 anos, e ela vem investigar a sala de aula e como é que acontecem essas relações de racismo na sala de aula, que vem da sociedade, que acontece com os integrantes da mesma casa e também são refletidos dentro da escola. Ela começa trazendo aqui a questão das famílias que não falam sobre o racismo com os seus filhos, e isso faz com que esse silêncio que aconteceu no lar, porque os pais, com medo de falar do racismo para os seus filhos, com o intuito de protegê-los, acabam silenciando os próprios filhos que, ao chegar na escola, sofrer racismo por meio dos professores, do sistema, enfim, dos colegas, eles acabam por não terem sido instruídos, educados nessa cultura antirracista, seria, no caso, essa defensoria, essa defesa da cultura antirracista para as próprias crianças, empoderando as crianças. Então, ela fala que, no caso, quando os pais não ensinam os seus filhos sobre isso, que o racismo existe, que ele acontece, que ele vai acontecer, que ele está dentro das estruturas, que as pessoas vão reproduzir aquilo que a cultura fala, que a sociedade fala, eles fazem com que os seus filhos sejam silenciados também. Por isso, do silêncio do lar ao silêncio da escola. Então, ela começa trazendo essa reflexão, que é uma reflexão de que os pais precisam ensinar os seus filhos a cultura antirracista. Não basta não ser racista, você precisa ser antirracista. Então, ela traz o começo do livro falando sobre isso e começa a abordar alguns pontos. Ela observou o cotidiano de uma escola por 8 meses, analisou as relações de professor-aluno, aluno-professor e aluno com aluno, e ali ela pôde constatar relações de racismo, onde a figura negra não era positivada. Então, quando a figura negra não é positivada nas relações sociais, isso fortalece o racismo estrutural. Ela também fala que fez ali uma entrevista com as famílias da escola, as famílias brancas e negras, não foram só as famílias negras, e ela constatou que as crianças brancas, elas costumam se achar superiores às crianças negras, porque a figura delas é valorizada. A figura europeia, o eurocentrismo é ali valorizado, o etnocentrismo é valorizado, que é essa cultura dominante, e isso faz com que as crianças brancas muitas vezes se sintam superiores às negras. Fala também que as famílias brancas, ao serem entrevistadas, elas falam do racismo como algo colocado, posto para a sociedade que não vai ter solução e que é isso mesmo, porque é um problema que não as atinge. Já ao entrevistar as famílias negras, ela observa que as famílias negras têm histórias de racismo, então esse silêncio do lar, ele começa porque não só porque os pais não ensinam sobre a cultura antirracista pelos filhos, mas também existe essa questão. Essa família foi silenciada, essa família é vítima de racismo. Então, tudo isso traz implicações emocionais que trazem baixa autoestima, trazem a questão da pessoa muitas vezes não se colocar no lugar de direito, acaba deixando para lá os seus direitos como cidadão. Então, essa família foi silenciada. E essa criança acaba sendo silenciada porque, nesse processo social, a família negra foi silenciada e também os filhos negros que estão na escola acabam também sendo silenciados. Então, ela trouxe essa pesquisa, traz também um exemplo de uma família onde uma mulher tinha um filho de um outro relacionamento. Esse filho era negro e o atual esposo dessa mulher
falou que só assumiria esse menino se ele fosse branco. Então, ela fala que as relações de racismo elas acontecem inclusive no seio da família. Então, essa questão novamente, a família que é silenciada, o filho acaba sendo silenciado também. Então, é do silêncio que começa lá no lar e vai para o contexto escolar. E é necessário que exista essa ruptura. Ela fala que a socialização é muito importante do 0 aos 7 anos de idade. Fala sobre a questão do racismo, que é uma prática que reproduz uma consciência coletiva de falsos valores, falsas verdades, o etnocentrismo, que é aquela questão de achar que o negro merece isso, que religião tal é superior a outra, que fazer parte da religião, talvez a religião afrodescendente, faz com que as pessoas que façam parte dela sejam más, não mereçam algo, ou estejam passando por determinada situação porque merecem aquilo. Então, esses falsos valores, essas falsas verdades acabam fortalecendo a discriminação e o racismo. Ela fala também que o preconceito envolve aspectos emocionais, cognitivos, fala da religião, o credo e a intolerância e o ódio a essas pessoas. Então, ela fala que o racismo ele desperta esse ódio às pessoas que representam aquela cultura. Então, é importante que fique bem claro isso para que isso venha a ser combatido. E traz também esse aspecto da implicação emocional e cognitiva que muitas vezes a pessoa que sofre racismo, ela vai sofrer. Então, muitas vezes a pessoa é silenciada por conta desse sistema, dessa construção social que negativou a sua identidade. Fala sobre a dialética do homem e a sociedade e volta aí sobre a positivação da pessoa negra no contexto escolar e social. Então, é muito importante que a figura negra seja positivada, trazendo exemplos de pessoas famosas negras para dentro da escola, mas mais do que isso, aquela pessoa real, aquela criança real negra, ela precisa ser positivada na sala de aula. Ela precisa receber elogios, assim como a criança negra, porque a criança branca, porque ali na sala de aula ela é uma criança. Então, quando é importante que o professor entenda que quando aquela criança negra está sendo negativada, a sua posição, o seu ser, né? A sua posição ali enquanto criança, enquanto estudante está sendo negativada, seja por um comportamento que ela teve, por uma atitude que ela teve, é necessário que o professor olhe em volta e veja se outras crianças brancas não estão agindo da mesma maneira, tendo atitudes iguais e se elas estão sendo tratadas da mesma maneira, porque o respeito ele é para a criança branca e para a criança negra. Então, se existe ali um estigma, porque o fulano é muito bagunceiro, porque o fulano faz isso, será que não existem outras crianças que estão fazendo a mesma coisa e esse menino, essa menina que está dando o trabalho na sala de aula e por conta dessas situações está tendo sua figura negativada, será que não é um racismo estrutural da parte do professor, que está pegando no pé só de uma criança? Então, é importante pensar isso. Será que essa criança não está sendo silenciada também? Então, o livro fala sobre isso, sobre preconceito e racismo na escola, que começa na sociedade e adentra os muros da escola e precisa ser combatido com a cultura antirracista na escola. Assinale a alternativa correta em relação à política educacional antirracista. A. A educação em todos os níveis e modalidades é pouco estratégica na transformação da atual situação em que se encontra a maioria de negros e negras em nosso país, pois eles são os principais promotores de preconceito e discriminação. B.
Para que a educação antirracista se concretize, é preciso considerar que o exercício profissional é independente de ações individuais e coletivas dos movimentos organizados e das políticas públicas, assim como das ações institucionais de ensino superior. C. A construção de estratégias educacionais que visem a uma pedagogia antirracista promotora da igualdade racial é tarefa de todos e todas, educadores e educadoras, independente do seu pertencimento étnico-racial. D. As instituições de educação superior devem elaborar uma pedagogia antirracista e antidiscriminatória e construir estratégias educacionais orientadas pelo princípio de desigualdade básica da pessoa humana como sujeito de direitos, bem como posicionar-se formalmente em favor de toda e qualquer forma de discriminação. E o caminho percorrido até o momento em direção à educação racista e para a homogeneização resulta de debates ocorridos nas últimas décadas em torno da inclusão, do direito de todos à educação e do respeito ao pluralismo cultural que vivemos no Brasil e no mundo. Resposta correta C. A construção de estratégias educacionais que visem a uma pedagogia antirracista promotora da igualdade racial é tarefa de todos e todas, educadores e educadoras, independente de seu pertencimento étnico-racial.